Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, o universo rubro-negro do nosso Mengão. É um prazer ter vocês aqui no canal Conect Fla. Eu sou o PB, professor Pedro Barreto, aquele advogado, professor, empresário, escritor, palestrante, consultor na área jurídica e educacional, mas acima de tudo, minha maior virtude, meu melhor currículo, eu sou flamenguista, aquele flamenguista que todos os jogos está ali atrás do gol no setor norte, na mureta, com o filhinho, com a filhinha, no meio daquela rapaziada muito louca. Toda hora vocês veem a gente lá na televisão. Eu sou aquele rubro-negro como você, fanático e apaixonado, que tem no Flamengo uma das maiores paixões da minha vida, somente junto com meus filhos, com a minha família. Então vamos nessa. Eu venho hoje aqui bater um papo com você a respeito dessa notícia polêmica que hoje tomou conta do país, das redes sociais, da imprensa oficial. Hoje, quinta-feira, 30 de abril de 2020, a demissão de 62 funcionários do Flamengo. Eu vou procurar aqui para você que já é seguidor do canal, e aí muito obrigado por estar me ajudando a fazer esse bebê, esse canal Conect Fla crescer. Mas também para você que está aqui pela primeira vez, e se você gostar do vídeo, eu lhe pediria gentilmente que me desse a honra de tê-lo como seguidor, fazendo essa família crescer. É só clicar no inscrever-se, depois dá um like, ativa o sininho de notificações e compartilhe o vídeo. Eu quero comentar com vocês com muita serenidade, com muito equilíbrio o que aconteceu hoje. E a minha preocupação, e foi isso que me motivou a vir hoje aqui conversar com vocês, parar aqui as minhas aulas para gravar esse vídeo com vocês, é porque parte da imprensa tenta plantar notícias de uma maneira drástica, como se o Flamengo estivesse numa grande crise, com o nítido objetivo de desestabilizar o Flamengo. Eu imagino, e vocês, eu creio que também, o quão deve ser desesperador, aflituoso, angustiante ver o Flamengo caminhando nesse prumo da construção de uma hegemonia nos próximos 5, 10 anos e não poder fazer nada. O Flamengo caminha passos largos para colocar o Brasil numa situação no futebol que a França viveu com o Lyon no começo do século. O mesmo time foi campeão nacional 7 vezes seguidas. 7 vezes a Juventus campeã na Itália, seguidas no Scudetto. Real Madrid e Barcelona revezando-se, apenas eles dois monopolizando. Uma outra exceção na Espanha. O Bayern na Alemanha, anos e anos seguidos, e o Brasil caminha para uma hegemonia merecidamente conquistada, se ela acontecer, por tudo que o Flamengo veio construindo ultimamente. Deve ser desesperador para os rivais, para os clubes de São Paulo, para os clubes do Rio, nem se fala, que já estão na distância quilométrica do Flamengo, para a imprensa de São Paulo, para a imprensa do Sul, assistir o Flamengo com isso aqui, com essa gávea hoje totalmente estruturada, com os departamentos ligados ao futebol estruturados, com grandes gestores do mundo corporativo, do mercado de ações, dentro do comando do Flamengo. O Flamengo não pertence mais a amadores. Aliás, o Flamengo pertence à sua torcida. O Flamengo não é gerido mais por amadores, então isso gera desespero. A imprensa não quer ver o Flamengo ganhar 5 anos seguidos o Campeonato Brasileiro. A imprensa não quer ver o Flamengo ganhar 3, 4 Libertadores seguidas e nenhum time de São Paulo ser campeão sul-americano e ir para o Mundial. Então, tudo o que é possível de ser veiculado de uma maneira que supostamente gere instabilidade vai ser feito. Se prepare para conviver com isso diariamente nos próximos tempos. Já está acontecendo. O que ocorreu hoje foi um fato que não ocorreu no Flamengo apenas. O Flamengo demitiu 62 funcionários. Outros clubes da Série A, da Série B, da Série C, da Série D estão demitindo funcionários. Empresas estão demitindo funcionários no mundo inteiro. É um princípio básico do mundo corporativo, da gestão de empresas, da gestão de pessoas jurídicas, que quando você está perdendo receita numa crise econômica em que há uma desaceleração da circulação do dinheiro e as despesas continuam paradas, se a receita cai e a despesa continua lá em cima, você vai quebrar. Você tem que ter a capacidade, a visão e a habilidade para fazer essa equação voltar para o lugar. E você precisa fazer medidas de redução de despesa. E dentre essas medidas, infelizmente, passa a de ter que diminuir o seu quadro de pessoal. Hoje a notícia que correu, ela foi colocada de uma maneira como se o Flamengo tivesse tomado uma medida absurdamente desproporcional. O Flamengo fez uma coisa bizarra, o Flamengo tomou uma medida desumana, demitiu 62 trabalhadores. A pergunta que eu mais ouvi hoje foi: por que o Flamengo não suspendeu o salário dos jogadores para pagar esses 62 empregados? Entenda, uma coisa é o sentimento que a gente tem do que é justo. Outra coisa é o que a lei permite você fazer. E aí a importância de vocês poderem me ouvir agora. Eu estudei o direito, eu sou professor, eu sou escritor na área jurídica, eu sou advogado há 20 anos. Uma coisa é o que eu gostaria de fazer, uma coisa é o que a lei me permite fazer. De cara, eu vou explicar isso ao longo dessa fala, mas eu já vou antecipar para você, pedindo que assista ao vídeo até o final. O Flamengo não poderia parar de pagar os jogadores para manter esses 62 funcionários.
Uma coisa é o orçamento do futebol e a legislação que rege o contrato de trabalho com os atletas de futebol. Outra coisa é o mundo administrativo dentro do clube. Me assiste até o final para você entender tudo o que aconteceu e dizer, pô, agora eu entendi. É óbvio que eu fiquei triste com a demissão de 62 funcionários. Quem não fica? Vou repetir, quem não fica? Pô, cara, eu sou trabalhador igual a vocês. Eu sou empregador, eu tenho empregados na minha empresa. Eu sei o quanto dói sentar de frente para um empregado que você adora e dizer, cara, ó, nós somos X, não dá para ficar todo mundo. A gente tinha uma receita de 10, a receita caiu para 5, infelizmente. Alguns vão ter que sair. Eu tinha que escolher, alguns não tem opção. Dói, não dói só para quem é demitido. Dói para quem demite. Quando demite alguém de quem gosta, por quem tem afeto, gratidão, e está demitindo porque não tem como administrar a equação de receita e despesa. A receita despencou, a despesa tem que ser cortada. Não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. É claro que eu fiquei triste. Eu conheço algumas dessas pessoas, alguns chegaram a assistir aulas comigo, alguns foram meus alunos. Poxa, quem de nós aqui, pessoa de boa fé, de boa índole, pessoa honesta, de bom coração, não fica triste vendo alguém, quem quer que seja, trabalhe no Flamengo, ou numa farmácia, ou trabalhe numa oficina, perder o emprego no momento que o país está em crise. Imagina essa pessoa chegar em casa hoje, olhar para a esposa, olhar para o marido, para um filho e dizer, perdi meu emprego, eu não tenho salário. Claro que isso deixa qualquer um com o coração esmigalhado, e eu também fiquei. Ainda mais na minha instituição. O Flamengo é nosso, é da torcida. Mas como empresário, como empregador, como empreendedor, como gestor, eu consigo entender o que aconteceu. E por conseguir entender o que aconteceu, percebo a maldade da imprensa na maneira como coloca os fatos. Poxa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que hoje na capa do Globoesporte.com não estava assim? Clubes brasileiros precisam demitir funcionários. Dentre eles, o poderoso Flamengo. Não passou imune à crise, mas não. O Flamengo é atingido pela crise e demite 62 funcionários. Pessoal, quando eu estava vindo para cá hoje, de manhã, para gravar a primeira aula que eu gravei hoje aqui para os meus alunos, encontrei um amigo, empresário aqui de Niterói, no caminho aqui para o estúdio. E ele, com semblante pesado, me olhou e falou assim, Pedrão, tá? Eu falei, parceiro, tá difícil para todo mundo. Eu, na minha empresa, precisei demitir 6 funcionários, meu coração ficou em frangalhos. Ele falou, 6 de quantos? Eu falei, de muitos. Meu percentual foi pequeno, eu ainda pude segurar. Aí ele falou assim para mim, eu vou precisar, segunda-feira, na volta do feriado, demitir 1/3 dos funcionários da minha rede de bares e restaurantes em Niterói. Ele é um empresário que tem aqui aproximadamente 350 funcionários. Vai precisar demitir em torno de 120 funcionários. O cara perdeu receita em todas as casas, em mais de 50%. Como é que ele mantém as despesas fixas se ele não tem as receitas? Então, o que é que acontece? Existem hoje no Brasil, no futebol, fora do futebol, em transportes, em outros segmentos, demissões acontecendo. Isso é bom? Isso é uma miséria. Política de desemprego é uma das políticas que indicam a estabilidade de um país, o crescimento de um país. Isso é uma miséria para o país. Mas você precisa entender que o que aconteceu com o Flamengo aconteceu, está acontecendo e vai acontecer com outros clubes e com outros empresários, não por culpa do Flamengo. Perceba, e agora vai falar o empresário. Infelizmente, precisar cortar despesas é uma miséria dentro de uma empresa, porque o ideal para a tua empresa crescer, aumentar a margem de lucro, é aumentar a receita, é você multiplicar sua política de vendas, aumentar a sua clientela, fidelizar o seu consumidor, e não você cortar gasto, é você aumentar a receita. Mas se a crise econômica toma o mundo inteiro, está parando o país e a receita está escassa, você tem que fazer a medida de corte de despesa, não tem jeito. Olha como a imprensa colocou os fatos hoje. Flamengo demite 62 funcionários. Você que leu isso, você sabe quantos funcionários o Flamengo tem? Você sabe em quais cargos eram esses funcionários? Vocês sabem quantos deles já estavam na agulha para serem demitidos independente disso? Você tem essa informação? Observe como nós fazemos julgamentos pela maneira como as coisas são colocadas. E assim é a vida. Nós somos máquinas de julgar instantaneamente sem sequer termos os critérios técnicos para que façamos o julgamento. Vou dar a mesma informação. Posso mudar a maneira? Apesar da crise, o Flamengo está tão bem organizado que consegue manter mais de 900 dos seus quase 1.000 funcionários. E conseguiu manter o pagamento em dia dos vencimentos dos atletas e funcionários, só precisando cortar 6% da sua folha.
Eu dei a mesma informação. 62 funcionários em quase 1.000 foram demitidos. Inverte, o Flamengo consegue manter mais de 900 dos seus quase 1.000 funcionários recebendo em dia, tendo seus cargos preservados. Tudo é como você coloca. O Flamengo não está do nada, porque está quebrado, falido, mandando gente embora. O Flamengo, no momento de uma mega crise mundial, antenado à necessidade de readequar o seu orçamento, percebendo a queda de receita. O Flamengo perdeu a bilheteria do Maracanã. Toda semana era muito dinheiro entrando. Há 1 ano e meio que aquela bilheteria entra, ela está no orçamento, ela faz parte da estimação de receita. Tem uma estimativa ali de milhões que não vão entrar. Se esses milhões de bilheteria não vão entrar, você vai ter que cortar a despesa. O Flamengo tinha uma expectativa de vender pelo menos 2 ou 3 atletas da base no final do ano. Quem na Europa agora vai comprar? Será que vai comprar? Será que a gente vai conseguir fazer funcionar as operações que estavam planejadas para a venda de 2, 3 meninos da base? Não sei. Se sim, será que seria no valor que se pensava? Será que de lá para cá vai ter o poder aquisitivo para pagar o que se pagou no Renier? Graças a Deus que fechou a operação do Renier em janeiro. Então, o Flamengo está perdendo receita de sócio-torcedor. E aí, ai meu Deus, o Flamengo. Não é o Flamengo, qualquer empregador, os outros clubes. Se para o Flamengo está ruim, imagina para o Vasco. Imagina para o Fluminense. Então, do momento em que a receita está diminuindo, perda do sócio-torcedor, as pessoas que compraram pacote Maracanã, pacote Campeonato Brasileiro, cancelando, devolve dinheiro. Era um dinheiro que já estava provisionado no caixa para pagamento de despesa, devolução de dinheiro. O Azeite Royal deixou de manter o patrocínio, atraso de alguns patrocinadores. Então, o que o Flamengo fez e está fazendo e continuará fazendo é um corte de despesas para manter uma adequação orçamentária entre receita e despesa. E isso, graças a Deus, tem que ser feito e vai ser feito por pessoas competentes para o Flamengo não ser atingido e desmoronar na crise. Vai ter gente que vai falir na crise, já tem gente falindo. Vai ter gente que não vai sobreviver. O Flamengo vai sobreviver. E para que ele sobreviva, ele tem que fazer esses ajustes. Bom, deixa eu esclarecer a questão quanto à pergunta sobre por que não cortou dos jogadores e demitiu esses funcionários. Gente, deixa eu tentar explicar uma coisa bem rápido para vocês. Dentro de um clube de futebol, não sei quem já administrou, quem já participou de administração, quem já deu consultoria. Dentro de um clube de futebol, existem 2 mundos diferentes dentro do mesmo clube. De um lado, existe a administração do futebol profissional, o time. Atletas, comissão técnica, a estrutura, as despesas de viagem, alojamento, o time de futebol profissional. Isso é uma coisa. E existe, vou chamar carinhosamente, o resto da vida do clube. Aqui a Gávea. O futebol amador, a natação, os funcionários, o museu. Então, uma coisa a sede social, uma coisa é o administrativo geral do clube, outra coisa é o futebol. Quando o clube tem as receitas, essas receitas são estimadas para custear despesas em um orçamento do futebol e um orçamento administrativo geral do clube. Se você amanhã virar presidente do Flamengo, gestor do Flamengo, você vai ver que ao sentar na cadeira, você vai dizer, uma coisa é o planejamento do futebol profissional e outra coisa apartada é o planejamento da vida do clube. Existe um orçamento para lá, um orçamento para cá. As receitas, quando entram, já são direcionadas o que é para o futebol, o que é que não é para o futebol. E o que é que o Flamengo precisou fazer? Cortar despesas do futebol e cortar despesas do orçamento do clube. No orçamento do clube, parte disso foi na demissão de 62 dos quase 1.000 funcionários, demitindo-se apenas 6%, mantendo-se 94% do quadro de pessoal. Ok? Repetindo, com minha máxima solidariedade, amor, respeito, compaixão a cada brasileiro que perdeu o emprego. Eu jamais diria uma besteira que fosse demonstrar falta de sensibilidade. Meu carinho a essas pessoas. Repito, eu conheço algumas delas. Ok? Beleza. E por que então não cortou o salário dos jogadores? Porque não pode. Não é porque não quis, é porque não pode. A lei não permite, é proibido. Deixa eu falar uma coisa para você. No contrato que o Flamengo tem com os seus jogadores de futebol, contrato de trabalho, empregador e empregado, existem regras. E a regra número 1, no que tange a discussão de salário, está no artigo 7º da Constituição do país. O artigo 7º que consagra um princípio chamado de princípio da irredutibilidade dos subsídios e da jornada de trabalho. E o artigo 7º diz, é proibido ao empregador unilateralmente reduzir o salário do empregado, reduzir o tempo de trabalho, tem que pagar o que está no contrato, não pode reduzir isso. A única exceção é se for feita um acordo para a redução com os órgãos de representação da categoria, os sindicatos de atletas, as entidades representativas.
Então eu só posso fazer a redução por acordo ou convenção coletiva. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição do Brasil. Isso é uma garantia do empregado. Então, uma coisa é eu demitir. E eu acho que ninguém vai pensar no Flamengo para poupar custos aqui, para manter esses 62. Demite o Arrascaeta, demite o Gabigol, demite o Rafinha. Não, ninguém vai pensar nisso. Então, aqui foi, no departamento do clube, demissão de 62 dos quase 1.000 funcionários para reduzir a folha e controlar despesas para manter o equilíbrio do Flamengo. E o Flamengo trafegar na crise se mantendo estável. E no futebol? Eu não posso cortar o salário. Professor, mas eu ouvi dizer que pode fazer uma redução de 25%, 50% ou 70%. Pelo amor de Deus, não. Como não, professor? Eu ouvi dizer aí que tem uma medida provisória que o presidente Jair Messias Bolsonaro editou no dia 1º de abril, que permite ao empregador chamar o empregado, fazer um acordo individual e reduzir em 25%, 50% ou 75%. Por que o Flamengo não foi lá e reduziu 75% da folha de salário dos atletas? Não pode. É proibido. Preste atenção. Essa medida provisória veio permitir que o empregador, não só o Flamengo com o jogador de futebol, o empregador e o empregado, isso vale para a sua vida pessoal, tá? Você que é empregado, você que é empregador, é uma medida provisória que vale no Brasil inteiro. O empregador pode chamar o empregado, fazer um ajuste individual para reduzir 25%, 50% ou 75%. Primeiro que isso deu uma polêmica danada, porque a Constituição só admite a redução mediante acordo ou convenção coletiva. Houve de cara o ajuizamento lá no STF de uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo para declarar a medida provisória inconstitucional quando autorizou a negociação individual, empregador-empregado. Exemplo, Flamengo-jogador. O STF, no julgamento do pedido de declaração de inconstitucionalidade em sede de medida cautelar, numa liminar, para simplificar a linguagem, através do ministro Ricardo Lewandowski, o STF disse, não. A medida provisória é constitucional. Pode ter a negociação individual, desde que seja homologada no sindicato depois. Se for homologada no sindicato depois, pode fazer empregador-empregado individualmente. Então, o Flamengo, como qualquer empregador, pode se valer da medida provisória 936, de 1º de abril desse ano, e chamar os atletas. Agora, a negociação feita com cada atleta para reduzir o salário tem que passar para o sindicato depois, senão não tem validade. E aí, meu amigão, você sabe o que acontece se a redução do salário não for homologada no sindicato? E aí o Flamengo parar de pagar? O Flamengo está cometendo um ato ilícito, previsto nos artigos 31 e 32 da Lei Geral do Desporto Brasileiro, o Estatuto Brasileiro do Desporto, a Lei 9.615. E sabe o que é que essa lei diz? A Lei 9.615, a Lei Geral do Desporto, nos artigos 31 e 32, que se o clube deixar de pagar o seu atleta profissional no todo ou em parte, por 2 meses seguidos, ele pode entrar com a reclamação na Justiça do Trabalho e pedir a quebra do vínculo contratual, se desliga do clube e fica livre para negociar com outro clube sem que o clube ao qual ele estava vinculado receba nada. Já ouviu histórias como essa, não já ouviu no futebol brasileiro? Vocês lembram de problemas recentes de contrato de trabalho com clube e jogador? O William Arão no Botafogo, Gustavo Scarpa no Fluminense, Lucas Lima. Se eu não estiver equivocado, à época, Juninho Pernambucano no Vasco. Existem vários casos de problemas porque o clube atrasa pagamento. O que é que o jogador faz? Vai para o judiciário, pede a aplicação da lei, o juiz na hora decreta a quebra do contrato de trabalho e o jogador fica livre para buscar outro empregador. Se você não estivesse recebendo do seu patrão, você não ia se sentir no direito de pedir a extinção do vínculo de trabalho e procurar um novo emprego onde você recebe em dia? Então o Flamengo tem que ter muito cuidado para só fazer a redução nos limites que a lei autoriza. E aí entra a discussão do percentual. Muita gente hoje mandou mensagem para mim, PB, por que não reduz a metade do salário e paga esses 62 funcionários? Não pode reduzir a metade. Mas você não falou que a medida provisória autoriza 25%, 50% ou 70%? Sim. Mas para poder reduzir em 50% ou 70%, tem que cumprir requisitos, inclusive o teto do salário. E os jogadores do Flamengo estão acima do teto. Se o cara recebe até 3 mil e poucos reais, acho que é 3.135, eu estou sem a medida provisória na mão aqui, pouco mais de 3 mil, se eu não me engano, 3.135 reais, o empregador pode reduzir o salário e a jornada de trabalho em 50%, 70%. Qual jogador do Flamengo ganha menos de 3 mil reais? Fala aí para mim, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio? Qual? Léo Pereira, Gustavo Henrique? Para, gente. Para. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que se ele ganha um pouco mais de 12 mil reais, pode reduzir em 50% ou 70%. Pode, se ele tiver formação em curso superior, diploma universitário. Quais deles tem? Quais deles se formou, passou por uma faculdade e se formou? Quem? Fala para mim. Nossa dupla matadora de ataque. Amo os caras, amo. Bruno Henrique, o filósofo, Otto Patamar, Gabigol.
Hoje tem gol do Gabigol, tá fluindo. E aí, tem diploma universitário? Não tem, amigo. Então não pode aplicar 50 nem 70, cacete. Só pode reduzir em 25%. Então o Flamengo não pode. Aí as pessoas vêm, por que o Flamengo não reduz em 50% e paga os funcionários? Gente, o Flamengo só pode reduzir em 25% pelo teto do salário dos jogadores. E porque não tem diploma universitário. A medida provisória só permite reduzir em 25%. Ah, professor, então agora eu entendi. E aí o que é que eu quero que vocês entendam? Não associe o orçamento do futebol ao orçamento do clube. O orçamento do futebol é uma coisa, tem um projeto, tem uma linha. Se o Flamengo vai fazer o que a lei permite, que é reduzir em 25%, não sei, espero que faça. Preserva o Flamengo, preserva o equilíbrio do fluxo de caixa. Por mim, se eu tiver a oportunidade de encontrar com o presidente Rodolfo, como encontrei recentemente com ele no estacionamento da Gávea, antes de ocorrer o isolamento, eu vou dizer a ele, presidente, na minha opinião, o senhor deveria determinar ao financeiro, aos gestores, aos VPs, que fizessem a redução de 25%. A lei permite, é temporário. Você não está diminuindo o salário deles, você vai deixar de pagar 25% durante o estado de calamidade. Depois volta ao normal. Isso vai gerar fluxo de caixa para o Flamengo. Então reduz. Se vai reduzir ou não, não sou eu que vou decidir, eu não estou lá dentro, eu não tenho o poder de decisão, eu estou interpretando e explicando para vocês. Então o Flamengo não pode suspender o salário dos atletas, o Flamengo não pode reduzir em 70% nem em 50%. Para esses atletas que ganham mais de 12 mil reais e não têm diploma universitário, só pode reduzir em 25%. Pô. E se fosse eu, reduziria. Agora, vamos lá. Reduziu em 25% o salário do Gabigol. Daria para pagar o salário desses 62 funcionários? Provavelmente sim. Mas será que é isso que o Flamengo quer fazer? Será que não passou por parte da gestão do Flamengo demitir alguns funcionários que eventualmente já seriam demitidos? Eu não sei, eu não estou lá dentro. Cada empregador sabe o que é a sua empresa. Então, o que eu quero colocar para vocês é, o que o Flamengo fez não é nenhum sinal de crise, de falência, de quebra, nada. O Flamengo está fazendo um ajuste de despesas, como todo empresário sagaz tem que fazer numa crise em que a receita está secando, não por inabilidade dele, mas por um fator externo, que é a recessão. O Flamengo não imaginava ficar sem receita de bilheteria em fevereiro, quando reaprovou o orçamento. O Flamengo não esperava ficar com perda de receita de sócio-torcedor, devolvendo o dinheiro de quem comprou. Eu comprei 3 pacotes Maracanã, um para mim, um para minha filha e um para o meu filho. Eu não estou pedindo o meu de volta, eu estou esperando enquanto eu posso. Mas tem gente que está pedindo. O Flamengo não pensava em ter que devolver esse dinheiro há 40 dias atrás. O Flamengo não imaginava que o Azeite Royal ia dizer, cara, olha só, o patrocínio era ótimo, eu tinha visibilidade, você não aparece na TV, você não está jogando, como é que eu vou patrocinar? Amigo, se o futebol não voltar, vai ter clube falindo antes do ano acabar. Vai ter clube quebrando antes do ano acabar, porque se ele não aparece, não tem exposição, não está na TV, os patrocinadores todos vão cancelar. Você continuaria pagando, patrocinando para a sua imagem aparecer, sem a sua imagem aparecer? Então, galera, acalma o coração. É ruim o que aconteceu? É. Triste. A Gávea está triste hoje. 62 funcionários foram demitidos. Mas pé no chão agora. Pé no chão, com todo respeito, carinho a esses 62 funcionários. O Flamengo fez o que é preciso fazer para manter o equilíbrio, cortar a despesa. Está cortando no departamento de futebol, está cortando na gestão do clube. É isso. Espero ter explicado por que o Flamengo não fez a escolha de suspender o salário dos atletas para pagar esses 62 funcionários. Foi parte do projeto reduzir a folha de funcionários, o que, infelizmente, para eles, é normal dentro da realidade de muitas empresas, ainda mais numa crise, reduzir o número de funcionários. E lembre, tá? O Flamengo não demitiu 62 dos seus 124 funcionários. O Flamengo demitiu 62 dos seus quase 1.000 funcionários. Na crise, o Flamengo consegue manter o emprego pagando em dia a mais de 900 dos seus quase 1.000 funcionários. Essa é a mesma informação passada, sem a intenção de plantar uma crise. Estamos bem administrados. O Flamengo segue e vai seguir o prumo. E não vai cair. Não vai tropeçar. Não vai esmorecer na crise. Pode confiar. Nós vamos sair dela mais fortes do que a nossa concorrência. E vamos decolar para muitas taças. Esse ano, apesar de toda essa dor que estamos atravessando, não se esqueçam, já levantamos 3 taças. Supercopa, Recopa e Taça Guanabara. É lindo. Eu estava lá na final dos 3. Em Brasília, na Supercopa, no Maracanã, na Recopa e na Taça Guanabara. E se Deus quiser, Deus vai ser maravilhoso. Com a população do mundo, do Brasil, essa pandemia vai passar. Se Deus quiser, Deus vai ser bondoso. O Flamengo vai ganhar a Libertadores esse ano. E nós vamos para o Mundial. E vamos ganhar o Bimundial. Eu confio, eu tenho fé, eu acredito. Tudo bem? Que Deus nos abençoe a todos.
Obrigado por me ouvir até agora. Se ainda não é seguidor do canal, lhe peço gentilmente, passe a seguir o canal. Se você gostou do vídeo, deixe um like, deixe seus comentários. Eu sei que eu fui um pouco intenso aqui, me empolguei, é coisa quando a gente incorpora o advogado, às vezes fica assim mais intenso, mas respeitando todas as opiniões diferentes, jamais com briga, atrito, respeitando todos os pensamentos, democraticamente colocados de forma respeitosa. Contem comigo para o que precisarem sempre. E quem puder me ajudar, me dá uma moral, fazendo o canal Conect Fla crescer. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Valeu, nação! Conexão!